O estúdio da Globo estava iluminado com uma luz suave, mas intensa, que destacava o cenário moderno e elegante. No centro, 2 poltronas de couro preto estavam posicionadas de frente para uma plateia que ocupava as arquibancadas ao fundo. A mesa entre as poltronas era pequena, com apenas um copo d'água e um microfone, criando um ambiente que parecia ao mesmo tempo acolhedor e carregado de expectativa. As paredes do estúdio tinham tons de azul escuro e um telão ao fundo exibia imagens genéricas de um show gospel, com luzes brilhantes e uma multidão de mãos erguidas em adoração. A câmera fez um movimento lento, capturando a plateia antes de focar no apresentador, que já estava sentado em uma das poltronas. Ele vestia um terno cinza impecável, com uma gravata vermelha que contrastava com a seriedade de sua expressão. Seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e provocação, e ele segurava um pequeno bloco de anotações, como se estivesse pronto para um confronto. A plateia, composta por pessoas de diferentes idades, parecia ansiosa, com alguns cochichando entre si enquanto outros mantinham os olhos fixos no palco. O apresentador respirou fundo, ajeitou o microfone em sua lapela e olhou diretamente para a câmera, com um leve sorriso no canto da boca que sugeria que ele sabia o impacto do que estava prestes a dizer. Boa noite, Brasil! Hoje temos uma entrevista que está dando o que falar em todo o país. Uma polêmica que dividiu opiniões, especialmente entre os evangélicos. No dia 28 de fevereiro de 2025, a maior cantora gospel do Brasil, Aline Barros, abriu o Carnaval de Palmas, Tocantins, com um show que custou R$ 220 mil aos cofres públicos. O que parecia ser apenas um momento de louvor se transformou em um debate acalorado. Pode uma artista gospel participar de uma festa como o Carnaval? Muitos evangélicos a criticaram, dizendo que ela traiu a fé. Outros a defenderam, afirmando que ela levou a luz de Deus a um lugar improvável. E hoje, ela está aqui, ao vivo, para se explicar. A plateia explodiu em uma mistura de aplausos e vaias. Alguns levantaram as mãos em apoio, enquanto outros balançavam a cabeça em desaprovação, murmurando entre si. A câmera capturou rostos na multidão. Uma mulher de meia idade com uma Bíblia nas mãos, um jovem com uma expressão de curiosidade e um homem mais velho que parecia claramente contrariado, com os braços cruzados e o olhar fixo no palco. O apresentador ergueu a mão, pedindo silêncio, e continuou, com um tom que misturava seriedade e provocação. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Será que Aline Barros vai convencer os evangélicos de que o Carnaval pode ser um lugar para a fé? Ou será que essa participação foi um erro que vai manchar sua trajetória? Com vocês, Aline Barros. A música de entrada tocou, uma melodia instrumental com batidas crescentes que aumentavam a tensão no estúdio. Aline Barros entrou pelo lado direito do palco, caminhando com passos firmes mas serenos. Ela vestia um blazer branco sobre uma blusa de tons pastéis, com uma saia longa que balançava suavemente a cada passo. Seus cabelos estavam soltos, caindo sobre os ombros, e seu rosto trazia um sorriso calmo, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e emoção. A plateia reagiu de forma dividida. Alguns aplaudiram com entusiasmo, levantando-se das cadeiras e gritando palavras de apoio como "Deus te abençoe, Aline!" e "Você é uma bênção." Outros, porém, permaneceram sentados, com expressões fechadas, e algumas vaias ecoaram pelo estúdio, acompanhadas de murmúrios como "O Carnaval não é lugar de cristão" e "Você decepcionou a gente." Aline parecia não se abalar. Ela acenou para a plateia com um gesto gentil, sentou-se na poltrona ao lado do apresentador e cruzou as mãos sobre o colo, mantendo a postura ereta e o olhar firme. O apresentador esperou a plateia se acalmar antes de falar. Ele se inclinou levemente para a frente, com um brilho nos olhos que sugeria que ele estava pronto para um debate intenso. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você sabe que sua participação no Carnaval de Palmas gerou uma polêmica enorme. Muitos evangélicos acharam incoerente ver uma artista gospel que representa a fé cristã em um evento que eles associam a coisas que vão contra os valores da Bíblia. Outros te defenderam, dizendo que você levou a mensagem de Deus a um lugar onde ela raramente chega. O que você tem a dizer sobre isso? Aline respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e convicção. Ela olhou para o apresentador, depois para a plateia e finalmente para a câmera, como se estivesse falando diretamente com cada pessoa que assistia de casa. Sua voz saiu calma, mas carregada de paixão.
Eu sabia que esse momento ia gerar conversa. Mas eu não me arrependo de ter estado lá. Estar no Carnaval de Palmas foi uma oportunidade de levar a mensagem de Deus para um lugar onde muitos acham que ele não pode estar. Naquela noite, eu vi vidas sendo transformadas, pessoas que talvez nunca entrassem em uma igreja se entregando a Jesus. Como eu poderia me calar diante disso? O estúdio ficou em silêncio. A plateia parecia dividida, com alguns assentindo em apoio e outros trocando olhares de dúvida. O apresentador inclinou a cabeça como se estivesse avaliando cada palavra dela e ajeitou o microfone, preparando-se para a próxima pergunta. A tensão no ar era palpável e todos sabiam que aquele debate estava apenas começando. O estúdio da Globo permanecia envolto em um silêncio carregado de expectativa. A luz suave destacava o rosto de Aline Barros, que estava sentada na poltrona de couro preto, com as mãos cruzadas sobre o colo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e determinação, e sua postura, embora serena, transmitia a força de quem sabia que estava sendo julgada por milhões de pessoas assistindo de casa. A plateia ao fundo parecia dividida, alguns a encaravam com admiração, enquanto outros mantinham os braços cruzados, com expressões de dúvida e desaprovação. O apresentador, sentado na poltrona oposta, a observava com atenção. Ele segurava um copo d'água, mas não bebeu. Apenas o girava lentamente entre os dedos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Seus olhos tinham um brilho provocador, e ele inclinou a cabeça levemente, com um sorriso sutil que sugeria que ele não estava ali para facilitar as coisas. Aline, você disse que não se arrepende de ter participado do Carnaval de Palmas. Disse que viu vidas sendo transformadas, pessoas se entregando a Jesus, mas vamos falar a verdade. O Carnaval não é um evento que muitos evangélicos associam a coisas que vão contra a fé? Ele fez uma pausa, deixando a pergunta pairar no ar, e continuou com um tom mais incisivo. Muitos acreditam que é uma festa de excessos, de sensualidade, até de práticas que alguns chamam de satânicas. Como você explica isso para os fiéis que se sentiram traídos pela sua participação? Aline respirou fundo, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia vir de dentro. Ela olhou para o apresentador, depois para a plateia e finalmente para a câmera, como se quisesse falar diretamente com cada pessoa que a assistia. Sua voz saiu calma, mas carregada de paixão e convicção. Eu entendo as críticas, de verdade, e eu sabia que isso ia acontecer. Mas o Carnaval é uma festa cultural, e nem tudo nele é pecado. Eu não estava lá para sambar, para me envolver com o que vai contra a minha fé. Eu estava lá para louvar a Deus, para levar a luz dele a um lugar onde muitos acham que ele não pode estar. Ela fez uma pausa, respirando fundo, e continuou, com a voz um pouco mais alta. Naquela noite eu vi pessoas chorando, pessoas de joelhos, pessoas que talvez nunca entrassem em uma igreja se entregando a Jesus. Como eu poderia dizer não a uma oportunidade dessas? A plateia ficou em silêncio por um instante. Alguns assentiram, visivelmente tocados pelas palavras dela, enquanto outros balançavam a cabeça em desaprovação, murmurando entre si. Uma mulher na primeira fila, segurando uma Bíblia, levantou a mão timidamente, como se quisesse falar, mas o apresentador ergueu a mão, pedindo silêncio, e voltou a falar, com um tom mais provocador. Entendi, Aline. Você fala com muita paixão, e é bonito ver sua convicção. Mas vamos pensar no outro lado. Muitos evangélicos acreditam que o Carnaval é um terreno que pertence ao inimigo, um lugar onde a fé não deveria entrar. Eles acham que, ao participar, você deu um mau exemplo, que você abriu uma porta para o pecado. O que você diria para essas pessoas que estão te assistindo agora e se sentindo decepcionadas? Aline piscou algumas vezes, visivelmente impactada pela pergunta. Ela levou a mão ao peito, respirando fundo, e seus olhos brilharam com uma mistura de emoção e tristeza. Quando falou, sua voz estava mais baixa, quase como um sussurro, mas ainda carregada de força. Eu diria que sinto muito se decepcionei alguém. Essa nunca foi minha intenção. Mas eu também diria que Jesus não veio para os perfeitos. Ele veio para os perdidos. Ele ia a lugares onde ninguém esperava. Ele falava com pessoas que todos julgavam. Eu acredito que, como cristã, meu papel é seguir esse exemplo. Não é ficando dentro da igreja que vamos alcançar quem mais precisa de Deus. É indo aonde eles estão. O estúdio ficou em completo silêncio. A plateia parecia dividida. Alguns aplaudiram timidamente, enquanto outros trocavam olhares de dúvida. O apresentador cruzou os braços, com um leve sorriso no canto da boca, e ajeitou o microfone,
preparando-se para a próxima pergunta. A tensão no ar era palpável, e todos sabiam que o debate estava apenas começando. O estúdio da Globo estava tomado por uma tensão que parecia crescer a cada segundo. A luz suave que iluminava o cenário agora parecia mais intensa, destacando as expressões no rosto de Aline Barros, que permanecia sentada na poltrona de couro preto. Suas mãos, antes cruzadas sobre o colo, agora seguravam o braço da poltrona, como se ela precisasse de algo para se apoiar. Seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e indignação, e sua respiração estava um pouco mais pesada, embora ela tentasse manter a serenidade que sempre a caracterizou. A plateia ao fundo estava inquieta, alguns murmuravam entre si, outros seguravam Bíblias com força, e alguns até balançavam a cabeça em desaprovação, claramente incomodados com o que tinham ouvido até agora. O apresentador, sentado na poltrona oposta, parecia satisfeito com a tensão que ele mesmo estava criando. Ele ajeitou o microfone na lapela e se inclinou para frente, com um brilho provocador nos olhos que sugeria que ele estava prestes a aumentar ainda mais a pressão. Ele pegou o copo d'água sobre a mesa, tomou um gole lento e então voltou a falar, com um tom que misturava curiosidade e acusação. Aline, você fala com muita convicção sobre levar a mensagem de Deus ao carnaval. E eu entendo o seu ponto. Mas vamos falar de algo que está circulando por aí. Algo que tem deixado muitos evangélicos ainda mais revoltados. Ele fez uma pausa, deixando a frase pairar no ar, e continuou, com a voz mais firme. Depois do seu show em Palmas, começaram a surgir boatos de que você teria desfilado em uma escola de samba no Carnaval 2025. Muitos disseram que você foi vista sambando, com uma fantasia que não condiz com os valores cristãos. O que você tem a dizer sobre isso? Aline ficou visivelmente surpresa. Seus olhos se arregalaram por um instante e ela respirou fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. Sua mão apertou o braço da poltrona com mais força, e sua voz, quando saiu, estava carregada de indignação, mas ainda mantinha um tom de serenidade. Isso é uma mentira. Eu nunca desfilei em nenhuma escola de samba, nunca sambei, nunca usei uma fantasia. Meu show em Palmas foi um momento de louvor, de adoração a Deus e nada mais. Quem está espalhando isso está tentando manchar meu nome e o propósito que Deus colocou na minha vida. Ela fez uma pausa, respirando fundo, e continuou, com a voz mais alta. Eu sei que a foto que estão usando é de outra pessoa, uma atriz que desfilou no carnaval do ano passado. Isso é uma fake news, e me dói muito ver como as pessoas podem ser cruéis para julgar sem saber a verdade. O estúdio ficou em silêncio por um momento. A plateia parecia dividida. Alguns aplaudiram timidamente, enquanto outros trocavam olhares de dúvida, como se ainda não estivessem convencidos. O apresentador ergueu uma sobrancelha, com um leve sorriso no canto da boca, e voltou a falar, com um tom ainda mais provocador. Entendido, Aline? Você diz que é uma fake news, e vamos acreditar na sua palavra. Mas mesmo que você não tenha desfilado, o simples fato de estar no carnaval já foi o suficiente para muitos evangélicos te acusarem de comprometer a fé. Alguns pastores até disseram que você abriu uma porta para o inimigo, que você deu um mau exemplo para os jovens cristãos. Como você responde a essas acusações? Aline respirou fundo, seus olhos agora brilhando com lágrimas que ela tentava conter. Ela levou a mão ao peito, como se quisesse proteger o coração das palavras que acabara de ouvir, e sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro, mas carregada de emoção. Isso me machuca muito. Eu nunca quis comprometer a fé de ninguém. Pelo contrário, eu quis mostrar que Deus pode estar em qualquer lugar, que Ele não está limitado às paredes de uma igreja. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima que escorreu pelo rosto, e continuou, com a voz mais firme. Se eu dei um mau exemplo, peço perdão, mas eu não acredito que louvar a Deus, mesmo no carnaval, seja abrir uma porta para o inimigo. Eu acredito que é abrir uma porta para a salvação. O estúdio ficou em completo silêncio. A plateia parecia dividida. Alguns aplaudiram com emoção, enquanto outros permaneciam calados. Com expressões fechadas, o apresentador cruzou os braços com um leve sorriso no rosto e ajeitou o microfone, preparando-se para a próxima pergunta. A tensão no ar era palpável, e todos sabiam que o debate ainda teria mais reviravoltas. O estúdio da Globo ainda vibrava com a tensão que havia dominado o debate.
Aline Barros se levantou da poltrona de couro preto, acenando para a plateia com um sorriso que parecia forçado, quase como se ela estivesse tentando esconder o peso que carregava no peito. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, brilhando sob a luz suave do estúdio, e ela a enxugou rapidamente com a ponta dos dedos, mantendo a cabeça erguida. A plateia aplaudiu, mas o som era uma mistura confusa. Alguns aplausos calorosos, cheios de emoção, vinham de pessoas que pareciam tocadas por suas palavras, enquanto outros eram mais contidos, quase hesitantes, refletindo a divisão de opiniões que o debate havia causado. Alguns na plateia ainda murmuravam entre si, com expressões de dúvida ou desaprovação, enquanto outros seguravam Bíblias com força, como se buscassem respostas nas páginas sagradas. Aline deixou o palco com passos lentos, sua silhueta desaparecendo aos poucos no corredor escuro dos bastidores, mas seus olhos mostravam que ela ainda processava cada palavra dita naquela noite. O apresentador, agora sozinho no estúdio, ficou de pé no centro do palco com o microfone na mão. Ele olhou diretamente para a câmera, com uma expressão séria, mas com um leve brilho provocador nos olhos. E com isso, encerramos o programa de hoje. Mas esse debate está longe de acabar. Aline Barros defendeu sua participação no carnaval, mas será que ela convenceu os evangélicos? O que você acha? Aline fez certo ou errado ao levar a fé para um evento como esse? Deixa seu comentário aqui embaixo e compartilha sua opinião com a gente. A tela escureceu por um instante e a voz de Aline surgiu em off, com um tom reflexivo e carregado de emoção, como se ela estivesse falando diretamente com o coração de quem a ouvia. Eu só queria levar a luz de Deus, mas aprendi que nem todo palco é tão simples quanto parece. Ainda assim, não vou desistir do meu chamado. Deus me colocou aqui por um propósito, e eu vou continuar, mesmo que doa, mesmo que julguem. A voz do apresentador também surgiu em off, com um tom provocador que parecia desafiar o público a refletir mais profundamente. E a pergunta que fica é: até onde a fé pode ir? Será que o carnaval pode ser um lugar para Deus? Ou é um terreno que os cristãos devem evitar? A câmera mostrou o estúdio vazio, com as poltronas desocupadas e a luz se apagando lentamente, uma a uma, até que o cenário ficou mergulhado na penumbra. A música de fundo era suave, mas carregada de suspense, com notas que pareciam ecoar a incerteza deixada pelo debate, criando uma sensação de que a história ainda não tinha terminado. Por fim, a voz do narrador voltou, falando diretamente com o público em um tom animado, mas com um toque de curiosidade, para engajar os espectadores. E aí, o que você achou desse debate? Aline fez certo ou errado? Você acha que os evangélicos devem estar no carnaval? Ou isso é um erro? Deixa seu comentário aqui embaixo.